Temos um dono. A ideia de termos um dono não é muito agradável. Ela dá um sentido que somos escravos e que alguém nos comprou por algum dinheiro. Gostamos mais da ideia de liberdade. Gostamos mais da ideia de sermos donos do nosso próprio nariz, para podermos fazer o que bem entendermos, para não termos que dar satisfações para ninguém. Mas essas ideias não são equivalentes quando nos referimos ao Senhor e ao seu reino. O nosso verdadeiro dono é Deus, pois foi Ele quem nos criou e foi Ele quem nos comprou das mãos do maligno. Quem cria algo ou alguém torna-se dono do que foi criado. Nós fomos criados por Deus, então somos dele. Pertencemos ao Senhor. O problema foi que o ser humano se vendeu ao diabo, desobedecendo ao seu Criador e entregando o controle de sua vida e de sua alma a um ser maligno e cheio de maldade. A partir disso, vimos o que a chamada liberdade pôde nos causar: guerras, fome, tristeza, ódio, enfermidades e a morte, principalmente a morte espiritual. Mas daí o próprio Deus resolveu nos comprar de novo, ou seja, veio a este mundo através do seu Filho Jesus e pagou um alto preço para nos ter de volta. Esse preço foi a sua própria vida derramada na cruz do Calvário como obra de salvação, para que todo aquele que crer nessa obra possa voltar novamente ao seu real Criador, que é Deus. Hoje, em nossa devocional, vamos falar da comparação que Jesus fez em relação a isso, ou seja, Ele é o nosso pastor que deu a vida por nós e nós somos suas ovelhas. Acompanhem comigo esse raciocínio. Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: temos um dono. O texto bíblico está em João capítulo 10, o versículo 27 a 30. A palavra do Senhor nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos e irmãs, o capítulo 10 do Evangelho de João é o capítulo do pastor e de suas ovelhas. Jesus pegou essa comparação para exemplificar o seu relacionamento com aqueles que creem em sua obra e em suas palavras. Naquela época, havia muitos criadores de ovelhas e por isso as pessoas entendiam bem o que Jesus estava querendo dizer. Ele disse que suas ovelhas conheciam sua voz, assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quem já viu uma criação de ovelhas sabe muito bem que basta o pastor dar um grito que todas elas se achegam até ele. Há um relacionamento de muita intimidade entre os pastores e as suas ovelhas. Se você colocar um estranho para chamar as ovelhas, elas não se achegarão a ele. Foi por isso que Jesus fez essa comparação, pois havia um grupo de judeus que teimavam em duvidar da divindade de Cristo. Eles o chamavam de blasfemo por estar dizendo ser o Filho de Deus e por dizer que era o próprio Deus, assim como ele disse no versículo 30, eu e o Pai somos um. Foi então que Jesus fez essa comparação. Vocês não acreditam em mim porque não são minhas ovelhas. Se fossem, estariam acreditando em mim e ouvindo a minha voz. E por que as ovelhas de Cristo ouvem sua voz? Porque ele é o bom pastor. Ele mesmo disse no texto que lemos que dá a vida pelas suas ovelhas, que lhes entrega a vida eterna, e foi o Pai quem as deu para ele, e por isso ninguém as pode tirar de suas mãos, pois o Pai
pode todas as coisas e ninguém pode contra ele. Jesus ainda deixou bem claro neste texto de João 10 que teria ainda muitas outras ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, do aprisco de Israel, mas que iria atrair todas, para que todos fossem um só rebanho. Isso estava querendo dizer a nosso respeito, que não somos judeus. Agora, em Cristo, todos somos ovelhas de um só rebanho e de um só pastor. Nós temos um dono, nós somos de Cristo, e não no sentido de posse que somos acostumados a ouvir e que já aprendemos. Cristo é o nosso dono, mas nos dá uma total liberdade. E com nossa liberdade, nós o amamos e o servimos. Não porque ele nos obriga, mas porque nós o amamos e sabemos o quanto ele também nos ama. Então digo a você, você tem um dono, você tem alguém que se importa contigo, você tem alguém que se preocupa com você, alguém que luta por sua vida, alguém que te protege, alguém que já deu tudo o que tinha para te resgatar da perdição e te dar a salvação eterna. O seu dono, o seu pastor é Jesus. Ele disse que veio para nos dar vida e uma vida plena, uma vida em abundância. É só seguir a sua voz, é só valorizar o seu evangelho e dar crédito ao sacrifício que ele fez na cruz por todos nós. É só confiar na sua voz e andar no seu controle. Eu não sei você, mas eu amo a ideia de que tenho um dono, de que tenho um pastor, de que tenho alguém que cuida de mim e daquilo que não tenho condições de cuidar e resolver. Um dono que não me trata como escravo, mas me trata como amigo, como filho querido. E um dono que fez e faz de tudo para que eu tenha a maior alegria e o maior prazer nesta vida e principalmente terei na vida eterna. Amém? Que Jesus seja o seu pastor e que você seja uma ovelha do seu rebanho. Vamos orar e logo depois nós vamos fazer aquele momento de intercessão. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do bom pastor que o Senhor permitiu vir aqui e que deu a vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Deus, que o teu sangue, o sangue de Jesus, venha sobre nós, nos purifique, nos abençoe, abra os nossos ouvidos para podermos ouvir sua voz. Queremos te ouvir porque sabemos que o Senhor é o nosso dono e o Senhor sabe nos conduzir, o Senhor sabe nos curar, o Senhor sabe nos tratar e, além de tudo, o Senhor é aquele que nos dá a salvação eterna. O Senhor é a porta do aprisco e pelo Senhor nós entramos na vida eterna. Obrigado, Jesus. Seja o nosso dono, seja o nosso pastor. Entregamos nossa vida, nosso coração no teu controle. Vamos seguir a sua voz, vamos andar na sua direção para a honra e glória do seu nome. Se por acaso o meu irmão e a minha irmã ainda não conseguem ouvir a sua voz, ainda não conseguem, Pai, ter o coração totalmente entregue nas suas mãos, que nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, eles possam te aceitar como o bom pastor, como aquele que comprou a vida de suas ovelhas. Oh Deus, muito obrigado. Então que o teu filho e a tua serva, oh Deus, possam entender essa mensagem e serem ovelhas desse rebanho maravilhoso do nosso bom pastor que é Cristo. É a nossa oração em teu nome, Jesus. E agora nós vamos à intercessão, Pai, onde oramos uns pelos outros aqui. Abençoado seja o dia do meu irmão e da minha irmã, que essa família que tem nos acompanhado seja cheia de bênçãos, da graça, do favor e da proteção do Senhor, que os anjos do Senhor, com espadas de fogo desembainhada, estejam acampados ao redor da vida de cada família, da casa de cada servo e serva do Senhor, no seu trabalho, em tudo que ele fizer, falar, pensar ou agir, que a graça do
do Senhor esteja sobre o teu filho e a tua filha. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, contempla a graça, o favor e a bondade, Pai. Ó Deus, da vida do teu servo e da tua serva, que tem te servido e tem buscado ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, toda enfermidade seja quebrada, todo espírito maligno trazendo dores, trazendo aflições, trazendo perturbações no sono, na alma, na vida, nos pensamentos, no coração dessa pessoa, o Senhor repreenda tudo isso, meu Deus, e dê paz, porque assim diz a sua palavra, que as tuas ovelhas, Pai, buscam ao Senhor, ouvem a sua voz, e o Senhor é o bom pastor que nos dá vida e vida em abundância. Ó Jesus querido, abençoe aqueles que estão aflitos por um emprego, por tomar uma decisão importante, que o Senhor possa estar agindo, operando e fazendo notória, ó Deus, na vida do seu servo e da sua serva. A tua presença seja notória, meu Pai, e ele veja e ele contemple a graça do Senhor sobre a vida e a família dele. Paizinho querido, eu não sei quais são os atropelos e dificuldades e lutas que o teu servo e a tua serva têm passado, mas estamos aqui para orar e colocar essas causas todas em suas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus Cristo eu oro, abençoando a vida, abençoando a família, os servos e as servas do Senhor que nos acompanham aqui nas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Ó Deus, que esses aprendizados fiquem no nosso coração e em tudo o Senhor seja exaltado. Ilumina nosso dia, nos dê a sua paz, repreenda as forças do mal contra nós, os acidentes, os perigos, os assaltos, as brigas e as confusões. Queremos paz e paz do Senhor para toda a nossa vida e a nossa casa. É a nossa oração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, abençoando os meus irmãos e irmãs. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, que palavra, né? Que alegria, que refrigério. É João capítulo 10, onde Jesus nos compara como suas ovelhas e ele como nosso pastor. Leia esse texto de forma profunda que você vai aprender muita coisa. E não esqueça de compartilhar essa mensagem. Agora, olha, inscreva-se aí nos nossos canais também, para dar uma força para o canal, tá bom? Curta também lá no Facebook e dá o seu joinha, o seu like aí no YouTube. Um grande abraço para você do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e abençoado e maravilhoso dia na presença do Senhor. Quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.